Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos, né? Para mim é uma honra contar com a colaboração de vocês. Eu sei que todos têm seus compromissos, então estão deixando um tempinho aí aberto para vir aqui me prestigiar. E para mim também é um prestígio poder colaborar com vocês e contribuir com o meu conhecimento. Tá? Hoje eu vou falar sobre a gestão de contratos na área de condomínio, né? Eu vou falar de uma forma assim resumida, vou deixar meu e-mail disponível. O senhor está me ajudando a entregar os cartõezinhos também, caso alguém tenha alguma dúvida, queira encaminhar um e-mail, podem ficar à vontade também. Infelizmente, hoje eu tenho outro compromisso, saindo daqui, porque essa época de final de ano é corrido para todos, né? Então, eu vou fazer a apresentação, eu vou tentar finalizar até umas 19h30. Mas quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, pode encaminhar um e-mail, tá? Que eu respondo para vocês, tá bom? Tanto na área do tema da palestra, como fora da área também. O que vocês precisarem, eu fico à disposição. Tá? Então, vamos começar, né? Bom, eu vou falar sobre a gestão dos contratos em condomínio. Primeiramente, eu vou passar aqui um conceito, né, do que seria essa gestão. Bom, a gestão de contratos aqui, no caso, serve tanto para a área imobiliária, como a gestão de contrato para a área geral. Gestão de contratos, ela se resume no conjunto de técnicas, processos, procedimentos e controles que visam a administração eficaz de todas as variáveis envolvidas nas diversas etapas da contratação, desde a proposta negocial, no caso vocês corretores, né, com o cliente de vocês, bem como com outras partes, passando pela negociação do contrato em si. O que seria? A apresentação da proposta, a apresentação da minuta, discussão, né, das cláusulas. No caso, normalmente, é a administradora de imóvel ou uma imobiliária, ou às vezes o próprio síndico, né, negocia o contrato. Então, aí entra essa parte da negociação. A discussão e redação das cláusulas, para ver a vigência, reajuste, o valor. Normalmente, vocês trabalham com contrato de compra e venda, ou também, às vezes, locação, né? Então, envolve vários tipos de contratos em espécie. Pode ser também contratos de prestadora de serviço, que aí, no caso, incluía manutenção de elevador, jardinagem, vigilância. Também entra aí nessa gama, na gestão contratual. As cautelas na formalização dos contratos, né? O que é preciso para reger para as assinaturas, o que é bom precaver, assinatura de testemunha. Às vezes a gente pega algum contrato que não tem assinatura das duas testemunhas, às vezes você vai precisar brigar judicialmente, e se não tem assinatura das testemunhas, você não consegue executar aquele contrato. Então, por isso, a gestão é importante nesse sentido também, tá? Outra coisa também seria a formalização, a assinatura final, o arquivamento desses documentos até a execução dos contratos, acompanhamento e entrega do objeto contratado. Aqui é um resumo, no caso, do que seria a gestão. Aqui no acompanhamento, o que a gente fala que é importante no acompanhamento? Muitas vezes, a gente assina um contrato e acaba guardando aquele contrato. E na gestão, a gente fala que é muito importante, que é pertinente ter uma pessoa para cuidar daquela gestão. Então, às vezes, tem uma administradora, a imobiliária, ou às vezes um jurídico terceirizado. Por que é importante esse acompanhamento? Para acompanhar a vigência daquele contrato, o período de reajuste, porque às vezes fica no esquecimento. O contrato começa, um exemplo, em dezembro de 2018, e o período dele é de 12 meses. Vamos supor que seja um contrato de manutenção de elevador.
Se não é feito esse acompanhamento, às vezes o contrato ele vence e às vezes tem uma cláusula lá. No término do contrato tem que assinar um aditivo para renovar o prazo da vigência. E aí, às vezes, se a gente não faz esse acompanhamento, venceu o contrato, não foi feito um aditivo, aí deu algum problema no elevador, um exemplo. Aí você vai pegar o contrato está vencido. E às vezes a outra parte pode falar, olha, eu não vou fazer a tal da manutenção, porque o contrato já não está mais vigente. Então, por isso que, esse é só um exemplo, tá? Por isso que é importante esse acompanhamento, tanto na parte de vigência, reajuste, se no caso a gente está com, vamos supor que eu, Vanessa, advogada, esteja a favor de um cliente que tem uma empresa de jardinagem. Então, daqui a um ano, esse valor do contrato, ele vai ter que ser reajustado. E eu não acompanho isso. Então, aí o que acontece? Venceu a vigência, eu não acompanhei o reajuste, a empresa deixou de ganhar. Então, assim, é um apanhado geral que entra a gestão, os riscos financeiros, que isso pode ocasionar, problemas para ambas as partes, problema judicial na hora de executar, porque às vezes o contrato está vencido e aí a gente tem que provar que não foi feito um aditivo, porém o contrato ainda está em vigência, porque existe execução, e aí já dá um problema um pouquinho maior, né? Em dor de cabeça, né? Para as duas partes. Então, vamos seguir. Se caso vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer conteúdo que eu estou falando no decorrer da palestra, podem anotar. Eu só não vou abrir espaço no final para perguntas e respostas, porque como o nosso tempo é curto e eu também, infelizmente, tenho esse outro compromisso, eu não vou poder abrir a parte final para as perguntas. Mas eu vou deixar meu e-mail disponível. Depois, se quiser, eu passo meu celular também. Se quiserem mandar o WhatsApp ou e-mail, eu respondo todas as perguntas, podem ficar tranquilos, tá? Vamos lá. Aqui eu vou falar um pouquinho das etapas de execução e pré-execução desses contratos. Aqui elas são divididas em várias etapas. Eu coloquei aqui de forma resumida: captura, pista, auditoria, criar, né, que no caso seria a criação, mas colocaram na redação ali como criar, aprovação, tanto da pré-execução como da execução do contrato, a negociação, sinalização e a análise, que é muito importante. Então, vamos voltar. Bom, dentro dessas etapas de execução e pré-execução, a pré-execução é como se fosse uma parte antes da assinatura e negociação do contrato em si. Seria a parte de negociação das partes, da minuta, dos valores, da proposta comercial. Então, entraria a pré-execução. A captura. Essa etapa ela consiste em listar quantos contratos existem no respectivo condomínio, ou no caso, imobiliária ou administradora de condomínio. E aqui, que os contratos são localizados em local de destaque e em local visível. Então, essa captura ela consiste no quê? No caso, a pessoa que faria a gestão desses contratos, eu não sei, a maioria aqui acho que são corretores, né, de imóveis, mas tem a administradora dos condomínios, síndicos, imobiliárias. Normalmente tem uma pessoa responsável que cuida dessa parte de gestão. Então, no caso, aqui eu listei essas etapas, seria mais ou menos uma forma resumida dessa pessoa que cuida dessa parte, ela tem mais ou menos um parâmetro, né, do que é necessário. Essa captura, em resumo, seria mais ou menos uma listagem de todos os contratos que aquele condomínio possui. Então, vamos supor, uma locação de determinada unidade naquele condomínio, um contrato de segurança, de prestação de serviço, um contrato de manutenção de elevador, de serviço de jardinagem. Então, seria uma listagem, no geral, dos contratos. A próxima etapa seria a pista.
Depois de ter uma noção clara do volume, que seria o número de contratos naquele determinado condomínio, é hora de buscar as informações importantes presentes nos contratos. É nessa etapa que fica claro quais são os contratos novos e antigos. Aqui cai naquela questão que eu falei, que é importante a gente fazer a gestão, o acompanhamento, para o contrato não passar despercebido. Para a gente sempre gerir o início dele, o acompanhamento dele, o andamento até o término, para a gente poder acompanhar aditivo, se o contrato ainda está vigente, se o contrato ainda está válido, para nenhuma das partes ter problema futuros. Aí depois vem a parte da auditoria. Aí aqui eu coloquei, é preciso entender como esses contratos foram redigidos, mesmo que eles não estejam ainda assinados, e por quem. Se foi um jurídico externo, se foi alguém interno da administradora ou da imobiliária, ou então que até o próprio síndico que tenha indicado, né, algum advogado ou alguma pessoa da área imobiliária para fazer a gestão, né, e a fazer a elaboração do contrato. Não por ser advogada, mas eu oriento sempre a procurar um escritório ou um departamento jurídico próprio para fazer essa parte, né? Tanto da elaboração como da gestão contratual, que é muito importante, porque por mais que às vezes a gente entre lá no Google e pesquise e baixe uma minuta, sempre é bom ter um amparo legal, para a gente não ter nenhum problema futuro por conta disso. E aí, no caso, entraria a parte da auditoria, que também seria identificar quais que foram os responsáveis, né, pela elaboração, que aí seria o advogado, o administrador de uma imobiliária, um síndico, entre outros. Bom, agora a parte da criação. Aqui nessa etapa, eu coloquei, em resumo, que ela é dividida em outras duas etapas, que no caso a primeira é a capacitação de colaboradores para a redação dos contratos, que na verdade é em resumo o que eu falei anteriormente. Ou um jurídico próprio para fazer a elaboração do contrato e a gestão, ou um jurídico terceirizado, e aí no caso indicado pela imobiliária ou mesmo pelo síndico. A segunda etapa dessa criação, ela garante que os contratos eles estejam em concordância com o departamento jurídico do próprio condomínio, porque normalmente o condomínio ele trabalha com uma administradora de condomínio que já tem o seu jurídico. Então, normalmente passa seja contrato, documentação, ou às vezes ação, né, alguma ação de despejo, o que estiver ligado à área legal é passada para esse departamento. É importante definir como será o fluxo do trabalho para garantir que os contratos sejam revistos no tempo correto e pela pessoa capacitada para tal tarefa. É o que a gente falou lá atrás, que no caso é importante ter uma pessoa que cuide só daquilo, que às vezes tem algum departamento da área imobiliária, uma administradora, que a pessoa, às vezes ela cuida da elaboração, da gestão, da parte financeira, da parte administrativa. E aí acumula muitas tarefas. E às vezes acaba que a gestão do contrato fica de lado. Não por descuido dela, e sim pelo acúmulo de tarefas que ela tem. Então, por isso que a gente frisa, e eu deixo bastante destacado esse ponto, a importância da gestão e de ter uma pessoa específica só para isso. E a capacitação dessa pessoa também. Aí vem a parte da negociação. Nessa etapa, é hora de listar quais as características de cada negócio, que é o que eu falei no início, né? Prestação de serviço, compra e venda, locação, manutenção, os tipos de contrato em si, para listar quais são esses contratos, para a gente poder fazer
ou uma planilha. Hoje também tem sistemas, né, jurídicos que a gente pode lançar os contratos nesses sistemas e fazer acompanhamento por lá, que também é uma boa opção, ou às vezes uma planilha mesmo, planilhar mesmo, contrato, prestação de serviço, manutenção, jardinagem, segurança e a vigência. Aí depois uma outra coluna, reajuste, valor, responsável, para a gente saber quem é o responsável de cada uma das partes, para ter um contato, telefone, e-mail, para, no caso, surgiu uma dúvida no período contratual, com quem que eu posso falar? Vai estar tudo ali. Então, por isso que essa gestão é importante nisso também. Aí, no caso, voltando, a negociação, né, que lista essa parte que eu falei para vocês, e a finalização. Com o contrato finalizado pelas partes envolvidas, no que diz respeito à revisão, que aí, no caso, vai passar por um jurídico, provavelmente um advogado, para analisar as cláusulas e hora de rever as cláusulas e últimas versões, para, então, as assinaturas das vias, que normalmente tem a proposta comercial. Vocês, mais do que eu, devem saber lidar com isso todos os dias, né? Que as partes negociam valores, prazo, entrega, se é uma compra e venda. A maioria que trabalha com compra e venda de imóvel, né? Então, aí negocia o valor, a compra, o prazo da entrega, como vai ser pago, se vai ser à vista, se vai ser financiado, se vai ser através de um financiamento bancário. E aí, entre essa parte da sinalização, a importância disso, da negociação, para na hora que passar para o jurídico saber o que foi negociado, para a gente poder revisar o contrato, ver se está tudo certinho lá, o valor, o prazo, as partes, para passar para a fase final, que seria a assinatura. Vamos lá. Se tiverem dúvida, vou anotando para depois me encaminhar o e-mail certinho, tá? Bom, aqui entra a análise, seria a parte final para assinatura. Até coloquei, eu recomendo que os condomínios com mais de 20 contratos analisem os instrumentos com maior frequência. Na verdade, não precisa ser nem 20. Até menos, 10 contratos, 5 contratos. É importante ter uma pessoa que cuide só dessa parte. Eu estou frisando muito nisso, porque lá no escritório mesmo, onde eu sou sócia, até a doutora Rafaela está aqui, veio me prestigiar com a presença dela também, ela é sócia lá no escritório. Nós temos alguns tipos de problema com relação a isso, de clientes que nos procuram, porque às vezes não geriam o contrato, não tinha ninguém que cuidasse dessa parte de gestão. E aí o que aconteceu? Deu um problema, o contrato já estava vencido, e aí já entra na fase processual, né? Que aí, no caso, já não é minha área. Eu cuido da parte consultiva, desculpem, que é a parte de contratual. A doutora Rafaela já cuida da parte contenciosa, que já entra nas ações. Então, aí, se não tem essa gestão, já entra nessa parte litigiosa, que aí já é um pouquinho mais complicado. Então, por isso que eu coloquei aqui que a recomendação dos condomínios, principalmente esses condomínios maiores, que tem um grande número de contratos, para ficar sempre sinalizada a importância de ter um gestor, seja até o próprio síndico, que cuide dessa gestão, mas tem que ter um gestor para fazer esse apanhado e esse acompanhamento dos contratos em si. Tanto as vigências, reajuste, quem cuida, responsável, valor, tudo isso. Aí eu até coloquei a importância disso, né, para evitar riscos e cenários inesperados, que seria uma própria ação judicial futura, né?
análise de cláusulas contratuais, para verificar se aquele contrato tem sido respeitado, que é o que eu acabei de falar, né? Pelas partes envolvidas, se está em vigência, se ele ainda está em vigor, se ele ainda é válido. Se há necessidade de algum aditivo, por exemplo, se ele está para vencer, vamos supor que é um contrato de 12 meses, e ele vai vencer daqui 30 dias. Então, aí é necessário as partes sentarem, negociarem as cláusulas, fazerem o aditivo, se vai renovar, se não vai renovar, se vai extinguir. Às vezes, no próprio contrato, a cláusula, ela fala, vai vencer a prazo de vigência de 12 meses, com término em data tal. E não fala se ele é renovável por prazo indeterminado ou se ele vai renovar automaticamente, que às vezes a própria cláusula fala, ele vai renovar por período automático. Ou então ele vai renovar mediante assinatura de um aditivo. Mas tem contratos que não falam. Então, no silêncio, a gente entende que ou ele renova pelo mesmo período ou é necessário a assinatura de um aditivo. Então, por isso que a gente sempre deixa frisado, né, que é importante nós colocarmos na vigência que, ao término da vigência contratual, as partes vão negociar, porque às vezes é importante isso, porque às vezes uma parte não está satisfeita com o valor, ou às vezes com a prestação dos serviços, então quer conversar para ver uma melhora em determinado assunto. Então, eu acho interessante a gente colocar o aditivo justamente para a gente poder negociar valor, negociar a execução, se está boa para ambas as partes. Então, faz o aditivo, renova o período, já verifica o valor e aí continua o contrato. Se não tem essa gestão, é aquilo que eu falei para os senhores, acaba passando o prazo contratual e aí, às vezes, acaba ficando um esquecimento. E é um risco que, no caso, o condomínio ou a administradora pode sofrer futuramente. Então, por isso que é importante. Aí, como eu falei, né, as questões comerciais, que é os valores, reajuste, a própria vigência, é importante sinalizar nessa parte na análise. Por que gerir contratos? Então, vamos lá. Por que eu falo que é importante a gestão? Para o acompanhamento daquele condomínio, para nós, no caso, síndicos, nós que trabalhamos também na área, né, imobiliária, corretores, administradores, termos um apanhado do número de contratos que cada condomínio tem, quem trabalha em imobiliária, né, o doutor, ter um apanhado daqueles contratos que determinado condomínio possui, o volume dos contratos, acompanhar um apanhado geral. Então, é importante ter uma pessoa que cuide só disso. Então, por isso que eu falo, porque é importante gerir contrato. Redução de custos e riscos, justamente para futuramente não ter uma ação judicial, não ter um problema, um risco financeiro futuro. Evitar perdas financeiras ao condomínio, que aí, no caso, vai prejudicar todos os condôminos, né, não só um. Fixação de ferramentas para controle de reajuste e renovação contratual. Aqui, no caso, é mais para os prestadores de serviços. Por quê? Eu já vou falar para os senhores. Vamos supor que nós trabalhamos numa imobiliária. Agora vamos ter uma visão não como corretor, mas sim como se nós atuássemos numa imobiliária, que nem o doutor tem uma imobiliária. Vamos supor que lá nós cuidamos de contratos de serviços de jardinagem ou de segurança, um exemplo. Então, aí no caso,
a pessoa que cuida, né, o proprietário da imobiliária ou a pessoa responsável que trabalha no campo da imobiliária, né, na administração desses contratos, ela cuida do valor que essa prestadora paga mensalmente para os seguranças, para a recepção daqueles condomínios. Aí o que acontece? Todo ano, normalmente, o contrato ele tem um prazo para reajuste. Normalmente é um prazo anual. Se não tem essa gestão, se não tem esse acompanhamento, às vezes pode passar um ano, né, doutor, prazo de vigência, e aí não tem esse reajuste. E às vezes pode ter até um problema futuro trabalhista, que às vezes aquele funcionário que presta serviço para o condomínio, mas ele é terceirizado, ele presta serviço através de uma empresa terceirizada. Mas se não houve o reajuste, pode ser que futuramente ele vai entrar com uma reclamação trabalhista contra o prestador e às vezes normalmente inclui o condomínio no polo passivo daquele processo. Então aí também é uma precaução, por isso que eu coloco que é importante a gestão nesse ponto também, não só para o prestador, como para o condomínio, porque aí vai ser uma perda financeira e, no caso, um prejuízo para o condomínio em si, né? Então, por isso que é importante a gestão para isso também, na parte financeira, na parte de riscos, para nós cuidarmos e acompanharmos direitinho todo esse apanhado. Vamos lá. Redução do prazo de contratação com implementação de procedimentos e de ferramentas de automatização. O que seria aqui? No caso, às vezes, se um condomínio não está satisfeito com determinada prestação. Porque, às vezes, o que acontece? O condomínio, ele contrata determinada prestação de serviço. Ou, às vezes, uma imobiliária ou uma administradora de condomínio. E não está satisfeito com o serviço. Então, às vezes, é bom a gente não colocar um prazo muito extenso de vigência para a gente ter aquele poder de negociação, vamos supor, um prazo de 6 meses. Aí, antes de viger o contrato, é importante ter essa gestão, por quê? 6 meses de contrato, com 30 dias antes de vencer. As partes vão sentar, vão negociar. Então, se a gente não está satisfeito com aquela prestação, o condomínio pode muito bem, ou a administradora, ou a imobiliária, chegar e falar, olha, a execução do contrato não está de acordo com o que eu esperava, então, como tem 30 dias para renovar o contrato ou não, nós não vamos renovar, encaminha a notificação de não renovação e extingue o contrato. E aí o condomínio vai ter a liberdade, ou a imobiliária, ou a administradora, de procurar um outro prestador de serviço que atenda à necessidade daquele condomínio, daquela administradora. Então, por isso que é importante essa ferramenta de implementação, né? A redução do prazo, a gente não colocar prazos muito extensos ou prazo indeterminado. Eu, normalmente, quando eu analiso um contrato, né, no escritório, eu já procuro ver se o prazo está indeterminado. Eu já barro ali. Para mim, né, na área jurídica, eu, como advogada, eu não recomendo, porque fica uma coisa muito extensa, que às vezes acaba tanto prejudicando o condomínio, a imobiliária, a administradora, como o próprio prestador, que às vezes ele também não está satisfeito com o serviço em si, com o valor que ele recebe, ou às vezes com a forma como é tratado. Então, por isso que é bom a gente sempre implementar essa questão da redução dos prazos. Vamos lá.
E vão anotando as dúvidas, tá? Para me encaminharem por e-mail, que eu vou responder. Pode ficar tranquilo. Eu não vou abrir para as perguntas, mas eu vou responder todas as questões. Seja ligada à palestra, se tiver alguma dúvida até imobiliária que não tenha ligação com o tema, vocês podem também ficar à vontade para me encaminhar, que eu vou atender a todos, tá? Vamos lá, simplificação no controle de contratos, né, porque a gestão, ela também dá isso. Se a pessoa gere direitinho os contratos daquele determinado condomínio ou imobiliária, vai ser um trabalho simplificado. Não vai ter problema futuro, pode ser que não tenha risco de processos ou risco de eventuais reclamações. Então, por isso que eu coloquei a simplificação. Maior segurança, conjunto probatório, em caso de uma futura demanda judicial. Então, é como se fosse uma precaução, essa gestão. Controle da documentação, da outra parte, né? Cadastral, autorização de funcionamento, certidões. Isso, no caso, o controle, seria também uma fase pré-executória. Porque quando a gente vai fazer um contrato, a gente pede sempre a documentação na parte contrária, para fazer uma análise, para ter um cadastro, para fazer uma análise de alvará. Porque às vezes um condomínio vai contratar uma empresa prestadora de serviço, ela precisa ter certeza, né? O condomínio precisa ter a certeza se aquela empresa ela tem um alvará de funcionamento, se ela está realmente habilitada àquela prestação, para o condomínio não ter nenhum problema futuro também. Promover cultura e valores corporativos, bem como a organização de toda a documentação. Então, aqui também envolve a gestão, que é aquela pessoa que vai gerir o contrato, também vai cuidar e vai ter esse controle de todo esse apanhado, né, dos valores. Eu falei corporativos, caso for uma imobiliária. Pode ser também uma empresa, pode ser um condomínio, pode ser também através do síndico. Aí fica um apanhado geral. Identificação das áreas. Em cada condomínio é necessário verificar o organograma, as áreas constituídas, as competências e hierarquia para definir, ali tem um errinho de digitação, até me desculpem, tá? Mas é definir processos e procedimentos para que possamos efetuar a gestão contratual. Genericamente, podemos elencar algumas áreas que geralmente estão envolvidas. Por exemplo, aqui, identificação das áreas, eu coloquei um resumo, no caso assim, a administradora de condomínio, ou a própria imobiliária, ou às vezes o síndico, tem as áreas específicas que cuidam. O departamento financeiro, área de RH, está aqui, né? O administrativo, financeiro, comercial, um jurídico, às vezes terceirizado, ou às vezes até um jurídico interno daquela imobiliária, daquela administradora. Área de compras, porque às vezes é a área que negocia, né, os valores, ou a área que cuida da parte de contratação, vamos supor, a compra, na verdade, não uma compra em si, mas a área de contratação da jardinagem, por exemplo. Então, aí envolve a área de compras, atendimento a clientes, que às vezes é bom ter uma área de atendimento a clientes para ter uma abordagem, né? Se o cliente está satisfeito com aquele atendimento, ou se o condomínio também está satisfeito com o atendimento que está tendo, né? Com relação à prestação de serviço, de terceiros, ou às vezes até mesmo no jurídico, se o condomínio está satisfeito ou não, né? Por isso que é importante. E aqui eu coloquei uma parte. O que é importante fiscalizar na gestão de contratos. Aí aqui seria, na verdade, um resumo das cláusulas contratuais. O que é importante? Eu coloquei aqui o objeto. Eu não sei se todos, acredito, pela vivência, né, dos senhores, todos têm experiência, né, em contratos, até
fico até honrada aqui, que a maioria tem muito mais experiência que eu, inclusive. Para mim é uma honra. O objeto seria um resumo, na verdade, do que é o contrato. Se o contrato é compra e venda, seria um resumo a compra e venda de um imóvel, ou uma locação de um imóvel, ou prestação de serviço, prestação de manutenção, prestação de jardinagem, prestação de segurança, recepção. Então, o objeto seria um resumo do que seria especificamente aquele contrato. Anotações nas ocorrências relacionadas à execução contratual. Então, na verdade, quem vai gerir o contrato, ele cuida de como está o andamento do contrato. Está atendendo? Não está atendendo? Como está essa gestão? Como está essa prestação de serviços? Se é uma imobiliária, se é administradora, se é um síndico, se os condôminos estão satisfeitos. Então, seria um apanhado geral. A vigência contratual, que nós já falamos aqui, e eu volto a frisar que é importante nós colocarmos. Aí, negociação das partes. Se a gestão, se a vigência vai ser um prazo longo, se vai ser um prazo curto. A gente sempre pede orientamos, na verdade, para colocar um prazo máximo de 12 meses, ou pelo menos 6 meses, para a gente ter um parâmetro, Isso, lógico, está fora do contrato de compra e venda, que às vezes é um prazo maior, Porque às vezes envolve financiamento de um imóvel, aí já envolve um banco, já envolve uma financeira, e aí o prazo provavelmente vai fugir disso, Aqui, os exemplos que eu estou passando, tanto 6 meses como 12 meses, seria mais para contratos de prestação de serviços, locação, para a área de condomínios em si. Inexecução ou inadimplemento. Essa é uma cláusula muito importante ter nos contratos e na gestão também. O que seria a inexecução e o inadimplemento? A inexecução, normalmente no contrato, a gente coloca uma cláusula de descumprimento contratual. Então, o que acontece? Às vezes, uma parte, ela não está executando o contrato de forma adequada. Então, às vezes, tem a prestação de serviço de manutenção de elevador, um exemplo, ou segurança. Às vezes, aquela prestadora não está atendendo o condomínio de uma forma adequada. Então, às vezes, falta injustificada, ou então o segurança que está prestando serviço para um determinado condomínio não está cumprindo a carga horária dele, ou está excedendo o horário de almoço. É só um exemplo, tá? Para vocês poderem entender. Aí, se tem uma cláusula que prevê um descumprimento contratual, a parte que está gerindo, vamos supor que eu seja advogada de um condomínio, eu posso falar, opa, não está de acordo com o que o condomínio está precisando. Então, vamos sentar, vamos negociar, e às vezes dá até para rescindir o contrato. Porque se tem o descumprimento, tanto o condomínio como a outra parte, vamos supor que o condomínio não esteja honrando os pagamentos. Abre um leque para a parte contrária também falar, olha, vocês também não estão cumprindo com o contrato. Tem aqui a cláusula de descumprimento, de inadimplemento, eu quero rescindir. Então, por isso que essa cláusula de inexecução e inadimplemento, ela é muito importante na gestão do contrato, para as duas partes. Tanto o condomínio como a parte contrária sempre está observando isso. Se ela está de acordo, se está atendendo aquela determinada execução, se
a parte está pagando certinho, se está tendo problema com relação a pagamento, porque aí vai ter multa, vai ter juros de mora, como pode ter uma eventual rescisão contratual. Vamos lá. Aqui as etapas, né, continuando o tema, etapas da execução contratual, ali tem um errinho de digitação, para que tenha uma adequada fiscalização no cumprimento. O preço, forma de pagamento, que é o que eu falei, né? No caso, o valor, se vai ser pagamento mensal, se vai ser pagamento por periodicidade, se vai ter um período. Condições comerciais, eventuais hipóteses, né, de compensação, porque às vezes a compensação, às vezes a gente pode colocar uma cláusula no contrato que, vamos supor, tem uma inexecução da outra parte e o condomínio tem que efetuar um pagamento. Às vezes as próprias partes entram em contato e tem uma cláusula que prevê essa compensação. Olha, em vez de eu te pagar uma multa, então você vai efetuar um serviço adicional. E aí não tem essa multa. Então, pode ter uma cláusula compensatória no contrato também. Então, é uma sugestão. Aditamentos, que é o que a gente já falou anteriormente, né? As alterações nas condições pactuadas e negociadas pelas partes, ou controle das alterações, que é o que eu falei lá atrás. A vigência, o reajuste, a consolidação, que a consolidação nada mais é que a elaboração de um aditivo de forma consolidada. O aditivo prevê só a vigência, mas a gente vai, no caso, consolidar toda a matéria, no caso, todo o contrato em si. É como se fosse uma redação do contrato novamente, porém, com as novas condições que foram acordadas pelas partes. Melhorias que serão obtidas com a respectiva gestão. A liderança, implementação de melhorias práticas de gestão levará a corporação, no caso o condomínio ou a imobiliária ou o síndico, né? A evolução dos seus controles ao maior nível de governança no condomínio, seja através da administradora ou do próprio síndico, reduzindo custos aos associados. Clientes e fornecedores, melhorias práticas de gestão que permitem maior adequação do relacionamento entre as partes, filiação, qualidade de relacionamento, entre outros. Processos, que no caso seriam procedimentos, processos são otimizados, melhora no relacionamento entre as áreas internas, as partes dos condomínios, identificando as dificuldades, excelências e necessidades, que é o que eu falei já anteriormente, que é para a gente, no caso, nós adequarmos as necessidades, melhorias, gestão de ambas as partes, seja do condomínio, da administradora, da imobiliária, dos condôminos, de todas as partes no geral. E aí, por fim, eu coloquei aqui as perguntas adicionais, né? Pedi até para os senhores anotarem, para me enviarem por e-mail, né? Porque, infelizmente, eu não vou ter tempo aqui para abrir para perguntas, mas eu deixei aqui meu e-mail disponível. Caso vocês tiverem perguntas, podem me enviar por e-mail, seja da palestra, do tema, seja fora. Então, fiquem à vontade para me encaminhar e-mail, para me enviar o WhatsApp. Eu vou responder, me comprometo a responder todas as dúvidas. E eu agradeço mais uma vez, tá, a oportunidade. Muito obrigada, a colaboração Obrigado, e participação de todos. doutora Vanessa.